Como somos criativos para alcançar o favor do Rei? Estou falando sobre oração. Temos muitas orações na Bíblia e hoje refletiremos sobre uma delas que salvaria muitas pessoas e traria à luz uma situação futura que Deus realmente executaria. Falo sobre a oração de Daniel, registrada no capítulo 2, e que todo o capítulo vai falar dessa oração, dos resultados, do alcance, e que eu recomendo aqui essa leitura porque é emocionante. Vou fazer destaque em alguns versículos, porque não tenho tempo hábil para trabalhar o capítulo todo, mas deixo como sugestão. Você realmente será muito feliz de ver um testemunho tão extraordinário sobre a ação de Deus e a criatividade humana. O capítulo 2 de Daniel começa assim: No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que ele dissesse o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhe disse: Tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Eu quero logo dar uma explicação sobre todos esses que estão descritos aqui: os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos, como a minha Bíblia descreve. Eram sábios da época. Era também os conselheiros do rei. Eles estavam ali de plantão para orientar, para aconselhar, para trazer respostas e também para trazer discernimento sobre situações que o rei precisava de clareza. Então, esses que estavam ali, né, como diz aqui, os magos, os encantadores, os feiticeiros, os astrólogos, falaram para o rei. Versículo 4. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: Ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: Esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Mas se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revelem-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer: Conte o rei o sonho a seus servos e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu: Já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Contem-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Os astrólogos responderam ao rei: Não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia, e assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios, os encarregados. Saíram então à procura de Daniel e dos seus amigos, para que também fossem mortos. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel.
Diante disso, Daniel foi para pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou a Deus dos céus e disse: Eu quero já falar um pouquinho sobre tudo o que vai acontecer a partir de agora, mas eu queria falar aqui um pouquinho sobre esse momento de grande pressão, de grande ameaça, de grande fúria que esse rei, o rei Nabucodonosor, estava irritadíssimo contra a sua equipe de conselheiros, de sábios, de astrólogos, de homens que estavam no reino para fazer esse trabalho. Ao invés de protestar, e Daniel, ao invés de protestar contra a demanda real, Daniel faz a coisa mais cabível para qualquer pessoa temente a Deus: orar com os companheiros para que Deus lhe desse a revelação e a interpretação do sonho do rei. É um belo exemplo de atitude que podemos ter diante das situações limites em nossas vidas. Ao invés de recuarmos e desistirmos, podemos, como Daniel, nos conectar com o Deus do impossível e suplicar a resolução de nossos desafios. Quando Daniel recebeu a revelação de Deus, nesse mesmo capítulo 2, a partir do versículo 20, ele faz uma grande declaração de amor a Deus. Ele diz: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações. Destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e irmãs, você que está me ouvindo nesse momento com essa reflexão, veja como é que termina o capítulo 2, depois que Daniel revela ao rei o que ele tinha sonhado, a interpretação e o que é que ele deveria fazer. Versículo 46, então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel. Prestou-lhe honra, ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. É assim que termina a nossa reflexão de hoje. Nós devemos pedir a Deus sabedoria, acima de tudo, discernimento profundo espiritual, para que nós possamos discernir, orientar, abençoar, aconselhar as pessoas que estão à nossa volta. Qualquer que seja o desafio, por mais impossível que pareça, através da oração, nós podemos alcançar o favor do rei, como Daniel e seus amigos alcançaram. E eles livraram da morte todos os sábios, os encantadores, os astrólogos, e trouxeram à tona uma realidade futura que realmente Deus executaria, e que Nabucodonosor ficou sabendo e agora prostrado diante do poder de Deus, que foi revelado na vida de Daniel através da oração. Nós não temos outro caminho que não seja a oração para alcançar o favor do rei com assuntos tão delicados e humanamente impossíveis. Então,
Vamos orar. Que Deus nos abençoe. Um ótimo dia de oração e um grande abraço da pastora Betinha. Amém.